Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. De segunda a sexta também tem Almanaque Assombrado com o Matheus entre 4 da tarde e 7 da noite, tá? Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo. Conhece o canal? Curte os relatos? Já vai lá e já deixa o seu like, senão eu espero você até o final para você deixar esse like, tá bom? Vamos então com os relatos de hoje desta coletânea. E o primeiro deles é este daqui. A foto 3x4 de outra dimensão. É uma moça que nos conta. Ai, gente, quase que afoguei aqui. Ia começar e ia já começar afogando. Bom, a moça nos contando essa história. Eu trabalho em uma loja e sou caixa. Mas na realidade eu faço de tudo aqui. Sabe aqueles patrões folgados que acham que todo funcionário tem a obrigação de fazer todas as funções? Já escutou aquela frase, se não quiser tem quem queira? Então. E o de tudo que eu digo é desde deixar o posto da sua função para comprar roupas para ele, tá? Até ficar horas em fila de banco para pagar as contas pessoais dele. E quando chegar e quando chega, ainda tem que ouvir que demorou muito. E como a gente precisa, né? A gente acaba muitas vezes aceitando essas ordens. E aqui é assim. E analisando bem, meu gerente é do tipo maledito, sabe? Que não faz magia ou coisa assim, mas tem uma energia pesada, que é perceptível por todos nós da empresa e por clientes também. Uma vez, uma cliente, ao vê-lo, desistiu da compra, pois disse que ele estava com algo que não era nada bom acompanhando ele. Ai, credo. Depois que eu entrei aqui, nada dá certo. O dinheiro não rende, sou muito desmotivada, sinto muita tristeza. Desmotivação e tristeza em todos aqui é constante. E não conseguimos outro emprego. Parece que aqui só se livra se pedir demissão e perder tudo. Ou ser demitido por justa causa e perder mais ainda, né? Enfim, ele possui uma arrogância inexplicável, mas o relato não é sobre ele, né? Então eu vou direto ao assunto mesmo. Desculpe me alongar muito. Eu sou caixa, mas também cuido da parte de analisar e arquivar os documentos dos funcionários recém-contratados. Recentemente, a empresa demitiu um vendedor por justa causa. E já contrataram outro, pois como a pandemia está rolando, tem muita gente disposta a qualquer coisa. Então, em uma segunda, o rapaz trouxe seus documentos e me entregou. Eu já de prontidão cuidei em organizar, conferir e escanear na pasta de funcionários. Porém, ele colocou uma foto dessas 3x4 dentro da carteira de trabalho, que na hora em que eu abaixei a carteira, a foto caiu. Eu estava sentada na cadeira e na minha frente a mesa. Pensei que a foto havia caído embaixo da mesa, porém, quando me afastei na cadeira para olhar, não havia nada. É impossível não ter nada ali. Eu vi a foto deslizar e cair assim que eu abri a carteira. Eu olhei, eu tirei a cadeira do meio, eu olhei embaixo das rodas da cadeira. A mesa não tem pernas, pois ela é colocada com aquelas mãos francesas para suporte, direto na parede. Enfim, eu olhei nos documentos, eu olhei debaixo do teclado do computador, eu olhei em tudo. E já me senti mal, pois eu sabia que eu ia levar um esporro do maledito do meu chefe por perder a foto do rapaz. Então pensei, já levo todo dia mesmo, né? Uma chamada, então um a mais, um a menos não vai fazer diferença, né? Fui e avisei que havia perdido essa foto. Passada a humilhação de sempre, né? Fiz o procedimento de arquivar tudo e chamei o rapaz.
Pedi 1000 desculpas e perguntei se ele poderia trazer uma nova foto. O rapaz, muito gentilmente, disse que estava com uma na carteira e me entregou, e eu concluí o procedimento. Depois desse dia, que lembro que foi numa segunda-feira, passou terça, passou quarta, quinta, e aí na sexta-feira, quando eu cheguei de manhã e me sentei na cadeira, lembrei do ocorrido da foto. Como a foto simplesmente foi sumir, do nada, gente. Então, o leitor de código de barras caiu no chão. E assim, caiu também do nada, pá! Simplesmente caiu sozinho. Quando fui abaixar para pegar, qual não foi minha surpresa ao ver debaixo da mesa a foto do rapaz? Como? A minha surpresa foi tanta que, com o susto, eu bati a minha cabeça na ponta da mesa. Peguei a foto e fiquei em choque. Como assim ela foi parar ali? Eu a vi cair na segunda-feira e, passados dias, ela foi aparecer, onde eu jurava que ela havia caído na primeira vez. Sem contar que o local é varrido todos os dias, 2 vezes pela manhã e no final do dia. E o rapaz da limpeza disse ter limpado antes de eu chegar e não tinha nada lá. Então, como pode? Depois de ver vários relatos no canal, eu cheguei à conclusão de que ela só pode ter caído em outra realidade. O que vocês acham? Ah, eu também acho isso, gente. Tem coisa aí que acontece, vai para uma outra dimensão, volta, ou sei lá, tem algum espírito que pega, esconde, depois devolve. Não sei por que fica fazendo essas coisas aí com a gente, né? Dando uma zoada na gente, mas não tem explicação assim terrena, né? Vou tomar um suquinho de limão, gente. Eu amo suco de limão. Vamos lá. Próximo relato. Fui abduzido. Hã? Vamos ver. É um moço que nos conta, ele tem 45 anos. Isso aconteceu comigo em 1991, quando eu tinha 16 anos. Esse caso aconteceu numa pequena cidade do interior de São Paulo, de onde me mudei já faz 18 anos. Bom, morávamos numa casa alugada. Minha mãe, meus dois, acho que pode falar, né? Não sei, não falou nada aqui, não pode falar, mas a cidade é Vargem Grande do Sul. Morávamos numa casa alugada, minha mãe, meus dois irmãos e eu. Num certo dia, não me lembro exatamente qual, havia chegado da escola à noite, jantei e fui dormir. Bom, eu tenho alguns flashes do que me aconteceu. Eu lembro que eu estava deitado numa mesa gelada, eu estava nu. O local era todo escuro, mas a mesa era iluminada. Eu não lembro de nada me segurando, mas eu tentava sair daquela mesa e não conseguia de jeito nenhum. Olhei para os lados e vi várias mesas iluminadas e as silhuetas de muitas pessoas deitadas nessas mesas. Eu não conseguia ver ninguém, mas eu sabia que estava sendo observado. Comecei a ouvir gritos de socorro, choros e gritos. Eu tentava gritar, mas eu não conseguia. De repente vi um equipamento descendo, eu não sei de onde, e esse equipamento tinha 2 agulhas muito compridas e descia em direção ao meu pulso esquerdo. Eu olhava desesperado e via as agulhas entrando no meu pulso, mas eu não via sangue e não me lembro de sentir dor também. Depois disso, acordei, mas eu não me lembrava de nada do que tinha acontecido. Eu levantei da cama, fui ao banheiro, fiz uma higiene pessoal, tudo como sempre, fui para a cozinha. Minha mãe, como sempre, estava fazendo o café da manhã. Eu ia tomar meu café e ia para o trabalho. Quando a minha mãe notou 2 minúsculos furos no meu pulso esquerdo. Olhei e achei estranho, porque eram 2 furinhos bem pequenos. Não dei muita bola e fui trabalhar. Alguns dias depois, os furos sumiram. Alguns anos depois, quando eu já tinha os meus 22 anos, fui dormir e me veio uma agonia sem explicação. Eu fiquei muito inquieto. Eu levantava da cama, eu andava pela casa, eu assistia a TV e de repente olhei para o meu pulso esquerdo e me lembrei do que tinha acontecido 6 anos atrás. Eu fiquei em pânico. Eu olhava tudo ao meu redor pensando em estar sendo observado, mas nada aconteceu.
pelo menos que eu me lembre. Nunca contei isso para ninguém, nem para minha família. Às vezes, quando eu fecho os olhos, eu vejo aquela mesma cena, sempre. Eu tenho sonhado muito com aquilo nos últimos meses. Nunca fui atrás de ninguém, nem de médicos, nem nada. Às vezes, sinto que se eu procurasse saber mais sobre o que aconteceu, eu enlouqueceria. Agora mesmo, contando esse relato, estou chorando e tremendo, e com a sensação de que estão vindo me buscar de novo. Essa sensação meio que de pânico, né, das pessoas que foram abduzidas, acontece mesmo, né, gente? A gente tem outros relatos, outras histórias que eu já vi em livros, em documentários, nesse mesmo sentido, né? A pessoa não tem certeza, mas tem aquela coisa dentro dela que ela não sabe o que é, esse medo, esse pânico, marcas, né? Então, eu acho... Bom, a pessoa tem que, para ajudar isso, talvez... de terapia também, mas também conversar com quem é especializado em abduções, nesse tipo de caso, né? Bem interessante. Mas não é nada legal para quem sofre isso. É como se parte das coisas que aconteceram fossem apagadas da sua mente. Na verdade, é para tudo ser apagado, mas alguma coisa vem à superfície. Alguns flashes, alguns medos que você não sabe explicar por que tá aquilo, né? Uma sensação de estar sendo observado, não sabe por quê, por quem, mas aquela coisa vem à superfície, né? Que não dá para apagar completamente às vezes. Vamos ao próximo relato. Leito 24. É uma moça que nos conta. Aconteceu há uns 3 anos, quando eu estava no internato, 5º ano da faculdade de medicina. Hoje moro em Curitiba, mas na época eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro. O internato acontece nos 2 últimos anos da faculdade de medicina e é como se fosse o estágio dos outros cursos. A gente acompanha os pacientes no hospital, passando por todas as especialidades médicas. O que eu vou contar aconteceu nos 3 meses que eu rodei na clínica médica. Toda manhã, nós, alunos, passávamos visita na enfermeira. Escolhíamos um paciente e depois discutíamos os casos com os professores e residentes. A gente podia escolher qualquer paciente da enfermaria, feminina ou masculina. Eu preferia ficar na feminina, pois os velhinhos sempre tentavam dar em cima da gente, meninas, de nós meninas. E eu sei como, e não é mesmo que é verdade? É verdade. Os velhinhos, ixi, não pode ver um enfermeiro, um negócio que eles dão em cima. Eu passei por isso na fisioterapia também. Mas a gente levava, né, senhorzinho já. A gente falava, obrigada, seu fulano, obrigado. Ai. Bom, a gente acompanha os pacientes no hospital passando por... voltei aqui. Não, eu voltei. Enfim, por mais engraçado... Olha lá o que eu falei. Por mais engraçado que fosse algumas vezes, eu me sentia desconfortável. Todo mundo se sente, mas a gente leva na brincadeira pra não, né? Porque vai fazer o quê? Vai denunciar pra polícia? Já tá lá no hospital, já tem 80 e tantos anos. Porque geralmente era os de 70 e tanto pra cima que fazia isso, né? E... né? Então, a gente ri. Bom, tudo começou quando os nomes estão trocados, ok. Tudo começou quando a dona Milu deu entrada no hospital e foi internada no leito 24 para fazer uma cirurgia de troca de válvula cardíaca, pois ela tinha um sopro no coração. Dona Milu era um doce de pessoa, uma senhora de 67 anos de idade, e ela era tão legal que fez uma fila de alunos para examiná-la e ouvir o sopro dela. Enquanto esperava a minha vez, algo começou a me incomodar. Dona Milu não parava de repetir, toda alegre: aproveitem para ouvir o sopro, porque depois não tem mais. Eu comecei a ficar angustiada. Eu acredito muito no mundo espiritual. Eu não tenho nenhuma mediunidade, mas eu tenho um 6º sentido bem forte. Fui conversar com ela e perguntei se ela estava tranquila. Ela me disse que sim, que estava preocupada apenas com o pós-operatório. Passou pela minha cabeça que não teria pós-operatório. E aí eu pedi então para ela que fizesse uma oração para que tudo corresse bem,
que Jesus, o médico dos médicos, guiasse as mãos dos cirurgiões para que tudo corresse bem. Interrupção, criança. Vai lá com o papai. A mamãe não pode. Só um minuto, gente, eu já vou. Vem aqui, vamos lá com o papai, vamos? Ô, KPP. Vou trancar. Ai, meu pé! Gota serena! Ai! Rodei com a rodinha no meu calcanhar. Voltando aqui aos relatos, tá bom, gente? O Vitório veio aqui. Bom, volto agora, tranquei a porta, tadinho. Tá brincando com a P que ele quer que eu fique jogando videogame com ele. Ai, se a gente pudesse, né? Vamos lá. Então eu disse para que ela fizesse uma oração para que tudo corresse bem na cirurgia. Que Jesus, médico dos médicos, guiasse as mãos dos cirurgiões para que tudo corresse bem. Bom, a cirurgia aconteceria naquela manhã. À tarde, quando estávamos na aula, a gente ficou sabendo que ela não tinha resistido à cirurgia. Foi a primeira vez que eu chorei por perder uma paciente. Logo depois desse acontecido, internou uma outra paciente no leito 24. Uma senhora de 74 anos que faria uma cirurgia nos rins. Ela não era minha paciente, mas como eu tinha acabado minhas tarefas antes e estava esperando os colegas para fazer as discussões com o professor, fiquei conversando com ela e com a filha dela. Eu disse para ela ficar tranquila, mas no fundo eu queria muito, muito mesmo falar para ela não fazer a cirurgia. Eu fiquei angustiada, mas eu não podia falar, né, para ela não operar, não podia falar isso. Eu disse que eu voltaria à tarde para vê-la. Quando voltei à noite, as outras pacientes me disseram que ela não resistiu, faleceu também. A próxima paciente que internou no leito 24 foi uma menina de 22 anos, que tinha lúpus e estava com uma infecção. Ela parecia que estava se recuperando, mas do nada teve um sangramento e precisou ser levada para o CTI e acabou não resistindo também. Faleceu também. A partir disso tudo, todo mundo que internava no leito 24, eu já sabia, ia morrer. A última paciente que eu acompanhei foi uma moça de 40 anos. Ela estava muito revoltada, pois ela sentia dores após uma fratura na costela. Conversei com ela e ela me disse que estava fazendo um circuito na praia e que na hora do alongamento a professora forçava demais e por culpa da professora ela tinha quebrado a costela. Nossa! Porém, antes de examiná-la, eu tinha olhado o prontuário. Lá dizia que ela estava com câncer, já com metástase, que é quando o câncer se espalha pelo corpo. No caso dela, já estava em vários órgãos, inclusive nas costelas. Por isso que fraturou. Mas ela não sabia ainda do diagnóstico. Estavam fazendo vários exames para descobrir o foco do câncer, mas sem sucesso. Olha, já era demais para mim. Como era minha última semana, eu não fui mais atrás para saber o destino dela, pois no fundo eu já sabia. Tudo bem que era um hospital universitário, que os pacientes eram normalmente de alto risco, com doenças graves, mas nem no CTI morreu tanta gente nesse período de tempo como aconteceu no leito 24. Muito menos nos outros leitos da enfermaria. Não sei se tem algo tão sobrenatural assim ou foi só apenas muita coincidência. Eu fiquei imaginando se tem um portal ou algo assim acima daquele leito. Isso me intriga até hoje. Eu sentia muita necessidade de contar esse relato. Eu espero que gostem. Ai, gente, que tal você vai internar ainda com a esperança de... Daí tem um negócio lá no leito que você tem um azar de cair, que vai te sugar ou te levar a óbito. Não sei, alguma energia ruim, alguma coisa que te leva ali justamente no... Não sei, gente, se alguém já passou por algo parecido, aí quem trabalha em hospital... Essas coisas, conta pra gente, deixa aqui nos comentários e manda o seu relato no e-mail, tá? Antes de continuar, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês a nossa loja virtual. Peraí que eu vou pra loja. Primeiro a loja.
a loja virtual, para vocês darem uma fuçadinha, que eu sempre falo para vocês, deem uma fuçadinha aqui na nossa loja, tem várias camisetas, vamos ver aqui todas as camisetas, várias camisetas, muitas que brilham no escuro, olha aqui, as mais novas são essas aqui de cima, tá? Tem camiseta polo, tem camiseta que não brilha no escuro, aqui ó, toda colorida aqui na frente, do ET surfando, a da bruxa, que é essa que estou vestindo, logo logo o Matheus coloca essa opção aqui, ó, da golinha em V com coleirinha da bruxa, que é igual essa aqui das rosas, em viscolaicra. Camiseta da Maledite, aqui tudo volta, portal, gnomo, várias, bata lá mexicana aqui, a Dark Girl, muitas outras, ó, camiseta da Virgem Maria, que brilha no escuro também, muito bonita. E por aí vai, gente, por aí vai, gente. Várias camisetas brancas também, olha só. Certo? Muitas camisetas, as canecas, logo logo a gente vai ter caneca, tá? Aguenta aí, a gente tá trabalhando nas canecas, que estão todas em falta realmente. Luminárias a gente tava tentando, tá? Mas tá tudo... Não, ela tá em falta. O que tá pra comprar aqui? Não tá pra comprar não, gente. Não dá pra comprar. Ah, aqui ó, sem estoque, mas eu acho que todas aqui estão, ou se tem uma de cada, gente. Certo? Tem muito pouco aí, ó, tudo sem estoque aqui. A gente tava tentando, né, refazer essas compras, mas tá difícil. Mas aqui, ó, muitas camisetas, entrem, dá uma olhadinha. E a outra coisa que eu ia falar pra vocês é que se vocês quiserem ser membro do Canal Assombrado, vocês têm acesso a conteúdos exclusivos. Por exemplo, aqui, ó, os relatos proibidos, que é só para quem é membro nível Poltergeist. Aqui, ó, vários títulos aqui nos relatos proibidos. Os relatos proibidos, na verdade, são relatos que chegam para nós, mas que eles têm um conteúdo mais pesado, entendeu? Tem um conteúdo sexual mais pesado, um conteúdo de violência, assim, mais que não dá pra gente tirar, que às vezes perde o sentido do relato. E aí não dá pra contar abertamente também, que o YouTube vai cortar, né? Então a gente não ia contar esses relatos por serem pesados assim mesmo, ter um conteúdo mais delicado para se falar aqui. Então a gente não ia contar. Então a gente tá contando aqui, ó, fechadinho para os membros, esses relatos que são mais pesadões, tá vendo? Olha aqui, ó. E tem também aqui a playlist dos relatos ao vivo de edição extra, que são para todos os membros também, que são relatos lá das antigas do sobrenatural.org. Aqueles relatos que estão lá ainda de 2000 e cacetada lá, ó. 2000 e pouquinho. São relatos lá do sobrenatural.org. Tem também vídeos de bastidores aqui, ó, de dia a dia. Tá vendo? Do nosso dia a dia, bastidores, Pepita, que a gente ganhou, veio de correio, tudo mais. Vídeos de dia a dia, assim, que a gente consegue, a gente grava aí pra vocês. Aqui, ó, aniversarinho do Vitório durante a pandemia, que foi só nós aqui em casa. E por aí vai, viu, pessoal? Se você quiser ser membro, do lado do botãozinho inscrito, tem aqui a opção Seja Membro. E aí vai abrir as opções. Tem o Gasparzinho, que é R$ 2,99 por mês, já te dá acesso à live exclusiva dos relatos antigos lá da sobrenatural.org. E a stickers aqui, ó, tá vendo? Tem a opção de Poltergeist. Aqui, ó, tá vendo? Aqui são as vantagens, ó. Você ganha selinhos, 5% de desconto na loja, você tem acesso a postagens exclusivas e acesso antecipado a alguns vídeos e tudo mais. Aí aqui o Poltergeist, R$ 7,99 por mês. Notícias exclusivas, vídeos de bastidores, relatos proibidos, os relatos revisitados e tudo mais, que são os antigos da sobrenatural.org, relatos em texto. Aí tem a opção Caça Fantasma, R$ 39,99 por mês. Você ganha uma foto exclusiva autografada, o nome na descrição do vídeo, e assim você vai vendo, ó, opção Exorcista, grupo no WhatsApp com a gente, R$ 99,99 por mês, R$ 99,99.
E por aí vem sociedade secreta, tá? Então tem vários níveis aqui. Vai lá dando uma olhadinha, certo? E veja aí, se você não quiser mais, você quer ser membro, quer experimentar só, não quer mais, é só cancelar e não ser mais membro. Tá bom? Cadê vocês? Onde que eu volto aqui? Aqui. Deu certo lá? Deu, né? Deu, mostrei tudo certinho. Então, beleza. Vamos continuar, então, com os nossos relatos aqui. Próximo relato. O livro de São Cipriano e suas consequências. Lá vem o livro de São Cipriano de novo. É uma moça que nos conta, ela tem 43 anos. O que eu vou relatar aconteceu comigo e com a minha... eu acho que esse relato, falando em membros, ele já foi liberado lá na comunidade, foi liberado em texto. Se não me engano, ele foi liberado em texto lá na comunidade do pessoal, dos membros do Assombrado, tá? Então, eles já viram, os membros já viram esse relato em texto e agora estou aqui gravando para vocês. Se não me engano, é isso, tá bom? Então, vamos lá. O que vou relatar aconteceu comigo e com a minha irmã em 2002. Nessa época, éramos muito curiosas sobre religiões e magias. Nessa época, tínhamos um dindo, que era do candomblé, e sempre nos orientamos com ele, pois ele era muito respeitado no nosso bairro. Sempre que tínhamos dúvidas sobre certos assuntos, logo íamos até ele para esclarecer. Até hoje temos contato com ele, apesar de nossa mudança de bairro. Em certo ponto, eu e minha irmã nos deparamos com relatos de amigos sobre o tal livro de São Cipriano. Imagina a nossa curiosidade sobre esse livro. E aí, fomos primeiro comentar com o nosso dindo se poderíamos ler. Pois, segundo os nossos amigos, os livros tinham uma carga pesada. Sim, os livros, o de capa preta e o de capa prateada. Então, perguntamos a ele se ele tinha o livro, se poderíamos ler, para saber as magias e tal. Nossa, eu lembro até hoje da feição dele, que mudou completamente. Ele ficou sério e nos disse que isso não era leitura para nós e que era muito perigoso ler estes livros era muito perigoso ler estes livros em casa, fora as outras coisas terríveis. Eu e minha irmã ficamos chateadas, né? Pois queríamos ler, ou quem sabe até fazer algumas magias para atrair um din-din, atrair aquele boy magia que estávamos de olho, né? Mas se o dindo disse que estávamos proibidas de ler, então teríamos que nos conformar. Dias depois, uma amiga nossa veio dizer que esses livros tinha na biblioteca no centro da cidade e que o dindo disse que não poderíamos ler os livros dentro de casa, mas não falou nada a respeito, que a gente não podia ler em outro lugar. Que amiga, né? Olha só que beleza. Colocando caraminholas na minha mente da minha irmã. Resultado dessa conversa, Fia, no dia seguinte a gente saiu cedo de casa falando para os nossos pais que ela iria ver um emprego no centro e que eu estava indo para o trabalho. Porém, naquele dia eu tinha pedido folga e lá fomos nós para a biblioteca fazer felizes da vida com caderninho e caneta para anotar algumas magias que nos interessavam. Chegamos, pedimos o livro, minha irmã pegou primeiro o de capa preta e eu peguei o de capa prateada. Anotamos o que a gente queria e depois trocamos para anotar do outro. Mas se não me engano, os dois são iguaizinhos. Se eu tiver errado, se alguém souber, me fala a diferença aí do capa preta e do capa prateada. Enfim, anotamos o que queríamos e depois trocamos para anotar no outro. Nesse meio tempo, tanto eu quanto ela sentimos que o ambiente esfriava, pois ficava arrepiada quase que o tempo todo. Depois de mais ou menos 1h30, minha irmã começou a não se sentir bem. Eu achei que era fome, então eu falei para ela: Mana, vamos parar por aqui? Vamos devolver e comer alguma coisa, outro dia a gente volta. Mas o que eu queria eu já tinha anotado, né? Assim, devolvemos os livros e saímos da biblioteca. Estávamos com o caderno e algumas folhas nas mãos e fomos atravessar a rua. Qual não foi a minha surpresa quando percebemos que não vinha carro nenhum.
Eu até falei com a minha irmã: nossa, esse horário e a rua vazia? Que milagre é esse? O sinal estava vermelho, me lembro bem. E todas aqui de casa sabem que eu só atravesso a rua na faixa e com sinal vermelho. Eu sou muito chata com isso e com outras coisas também. Minha irmã foi 2 passos antes de mim e de repente eu ouvi um grito masculino dizendo: cuidado, moças! Quando olhei para minha esquerda, eu vi um monte de carro vindo na nossa direção. Eu paralisei segurando o braço da minha irmã, mas de repente eu senti um puxão. O puxão foi tão forte que o caderno caiu no chão e as folhas com as nossas anotações voaram. Caímos no chão da calçada e é lógico, se aglomerou um monte de gente para ver se a gente estava bem, né? E nós ainda atordoadas. O senhor que gritou veio desesperado dizendo: vocês são doidas? Atravessar assim, com a rua cheia de carro e com o sinal verde? Eu olhei para ele e disse: não, moço, o sinal estava vermelho e a rua estava vazia. E ele retrucou: não, vocês atravessaram com o sinal verde, com a rua cheia de carros. Atordoada, perguntei quem nos puxou para a calçada e do nada veio um outro senhor com o semblante sério, dizendo assim: algo cegou vocês. Vocês sabiam que não podiam fazer o que vocês fizeram. Alguém lá em cima protegeu vocês e graças a Deus não aconteceu o pior. Minha irmã, ainda se recuperando, perguntou pelo caderno e pelas folhas, e esse mesmo senhor disse: esqueça o caderno e as folhas, isso não é para vocês. Procuramos e não achamos nada, nada mesmo. Desapareceu tudo, desapareceu o caderno, desapareceu as folhas. Inclusive aquele senhor de semblante sério que disse isso pra gente, ele não estava mais lá. Nos recuperamos e fomos para casa, ou melhor, direto para casa do Dindo, contar o que aconteceu. Além da bronca que levamos por termos desobedecido as orientações dele, ele depois, mais calmo, disse que por termos lido o livro e anotado algumas magias, tínhamos atraído o mal que cerca esse livro. Mas tivemos proteção divina e o pior não aconteceu. Depois disso, nunca mais fizemos algo que fosse proibido ou que de alguma forma faria mal para nós. Contando esse acontecido, eu me arrepio só de lembrar. E quando eu e minha irmã, conversando sobre as doideiras do passado, lembramos disso, nossa, veio um arrepio e logo a gente mudou de assunto. Serviu de lição para nós duas. Se falarem que não é bom, que é perigoso, não façam. Mesmo se a curiosidade for maior, pois pode-se pagar um preço muito alto por isso. Fica a dica, né, pessoal? Fica a dica aí. Eu já tá avisado, tá falando que não é para mexer com essas coisas. Vai lá, não, quer fazer uma magia pro boy vir. Se o boy não quer vir, deixa ele lá, vai atrás de outro que queira. Dinheiro, pode fazer alguma coisa assim, né? Mas eu não sei o que tem também tanto assim no livro que... Mas sei lá, falam tanto, né, do livro aí que deixa pra lá, né? Vamos para o próximo relato. A visita e o encontro. É uma moça que nos conta também. Esse fato, eu tô com a jarrinha aqui, gente. Eu tô com a jarrinha e colocando suco. Esse fato ocorreu há 22 anos atrás. Os meus pais ainda eram casados. Minha falecida mãe trabalhava de dia numa padaria e o meu pai à noite num restaurante de frutos do mar. Ai, que delícia! No subúrbio do Rio. E costumava largar de madrugada. Nunca ouvi essa história da boca do meu pai, e sim dela, da mãe, é isso? Pois o meu pai ficou com um pavor tão grande desse acontecimento que em 22 anos eu nunca ouvi ele falar sobre isso. Era uma sexta-feira e o meu pai estava trabalhando. Estava movimentado o restaurante, fechou bem tarde e durante o atendimento entrou uma senhora estranha, aparentando em certos momentos não ser ela mesma, devido ao modo de andar e falar.
Parecia estar incorporada e dizia algumas coisas para o meu pai que ele não compreendia. Apesar de achar bem esquisito, meu pai não deu muita trela e encerrou o seu trabalho. Por volta das 2:30 da manhã, o restaurante fechou e o meu pai seguiu para casa de bicicleta, pois o restaurante ficava num bairro vizinho ao nosso. Ele estava com um Walkman e um relógio de pulso, meus, emprestados, e no meio do caminho passou por uma encruzilhada. Nessa encruzilhada havia próximo um terreiro de candomblé. Então meu pai, ouvindo de longe os tambores, apressou-se e viu logo em seguida, como num flash, uma mulher com um enorme vestido vermelho rodado. Ela passou diante dele, girando aquele vestido, rodando e dando uma gargalhada, que ecoou naquela encruzilhada deserta, com o som do batuque ao fundo, e sumiu, do mesmo jeito que apareceu. Dali, ele já ficou bem assustado e meio cabreiro. Continuou pedalando e pedindo a proteção de Deus. Foi quando ele avistou, mais à frente, uma encruzilhada, com uma oferenda enorme. Mas era uma oferenda muito grande mesmo, em cima de um tecido vermelho iluminado por velas, com bebidas e comidas, etc. Meu pai estava de um lado da rua e o despacho da outra calçada. Junto ao despacho, ele viu o que parecia ser um cachorro e logo pensou: coitado do cachorro, nem sabe o que está comendo. Pois bem, conforme ele pedalava, começou a perceber que o cachorro crescia. E tão logo que se atentou, o cachorro já se parecia mais com um touro do que com um cachorro. Parecia agachado e era enorme. Então, quando ele estava uns 5 metros daquilo, ele foi passando devagar para ver melhor o que era aquilo. Ele ia passar pelas costas do animal, quando o bicho levantou e ficou de pé feito um homem. Ele contou para minha mãe que o bicho era enorme e muito forte. E esse bicho se virou para olhar quem passava. E pro azar do meu pai, que quase teve um treco na hora, o bicho tinha orelhas pontudas e grandes olhos vermelhos, mas não tinha rosto. Era tudo negro. E ele era muito forte. Entre as mãos, ele comia o que parecia ser uma galinha. Então ele cravava os dentes na galinha enquanto observava o meu pai passar. Meu pai não pensou 2 vezes, ele correu desesperadamente, pedalando sem olhar para trás. Inexplicavelmente, começou a chover e ele tinha que passar por uma passarela que ficava no meio de uma plantação. Ele subiu tão desesperado que no meio do caminho caiu o meu Walkman e o meu relógio. Quando ele chegou em casa, chegou desesperado, segundo a minha mãe. Meu pai é de cor parda e, segundo ela, a cor dele até fugiu. Tamanho susto e medo daquilo que ele viu. Ele contou a ela o acontecido e nunca mais repetiu. Contou aquela vez e nunca mais tocou no assunto. À noite ele mal conseguia dormir, assustado com aquilo. Então, no dia seguinte, quando ele saiu para trabalhar, minha mãe nos contou. Naquela noite, ele andava com uma miniatura do Novo Testamento na mochila, costume dele e da minha mãe. Ele acredita que aquele livro e também as orações que ele fez no caminho o livraram de algum mal que ele pudesse sofrer por ter cruzado com aquele ser, que ele descreveu como o próprio demônio. Ele nunca mais contou esse fato a ninguém e não gosta muito quando perguntamos sobre isso. O que eu acho é que ele viu umas entidades na rua. Primeiro ele deve ter visto uma pombagira. Tinha bastante entidade atrás dele essa noite, porque a mulher entrou no restaurante já meio que possuída. O que será que ela falou pra ele? Ele não lembra? Será que é alguma coisa direcionada a ele? Aí ali parece que durante o caminho ele viu uma pombagira e dali ele, sei lá, ele viu alguma entidade que no início parecia um cachorro, talvez venha em forma de cachorro para receber ali a oferenda, não sei. E aí ele viu, começou a ver na forma, né, sei lá, que começou a aparecer ali como um homem forte, recebendo aquela oferenda, mas não sei se ia fazer mal para ele só estava passando, né, acho que respeitando, passando de boa ali, se não fosse lá enxuriçar ou falar alguma coisa.
Acho que não ia pegar nada, acho que não ia dar nada não, só assim, é claro que é um pouco perturbador, né, você vê assim, uma cena dessa, não é lá uma coisa muito, né, ai, que coisa bonita, um negócio escuro de zóio vermelho, comendo uma galinha, olhando pra mim na encruzilhada, mas acho que não ia fazer nada, não tinha nada com ele ali, né? Eu só tô passando. Pode continuar comendo sua galinha, eu tô passando, só quero chegar em casa. Nessa, assim, então não sei se ia ter alguma coisa demais. Mas será que as entidades queriam, às vezes, dar um aviso, falar alguma coisa com ele? Às vezes até dando uma protegida de alguma outra coisa, algum bandido pro meio do caminho, né? Porque de madrugada, de bicicleta, às vezes esse acompanhamento aí das entidades, por mais esquisito que possa ser pra ele, às vezes foi até pra proteger, eu não sei. Vamos lá. Próximo e último relato desta coletânea. Tá tudo bem aqui a gravação rolando? Então vamos lá. Ela ateou fogo no berço, mas ele não pegou fogo de jeito nenhum. Espero que seja só um móvel, né? Sem a criança. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Esse relato é bem simples e curioso. Minha irmã, Marisol, tinha ganhado neném. Ela é uma pessoa muito prática e sem paciência. Então, quando algo dava errado, ela simplesmente se livrava daquilo. Exemplo, quando ela sujou... Quando algo dava errado, ela simplesmente se livrava. Exemplo, quando ele sujou de cocô uma cuequinha linda de personagem infantil, quando o bebê, né? Então, quando o bebê sujou de cocô uma cuequinha linda de personagem infantil, ela simplesmente jogou a cueca fora. Eu fiquei besta, porque era uma cuequinha linda, era só lavar. Mas ela falou que ia dar muito trabalho, enfim, cada um tem seu jeito, né? Então... o berço do meu sobrinho foi caro, pois ele se transforma em cama para quando o bebê crescer. Era um berço azul, lindo, estilo americano. Pois bem, meu sobrinho estava com 2 anos e meu cunhado foi tentar mexer no berço para mudar as grades e fazer virar cama, como estava no manual. Como ele era atrapalhado, ele não conseguiu. Porém, depois disso, à noite, eles só escutaram um barulho. Era o fundo do berço que cedeu e meu sobrinho quase caiu. Minha irmã colocou a culpa na qualidade do berço, mas eu acho que deve ter sido o resultado da intervenção do meu cunhado. Porém, eu não falei nada, até porque, se foi, não foi por mal, e sim por falta de conhecimento. Ela ficou com muita raiva. Depois que a caminha nova do menino chegou... Comprou outra cama, então, depois que a caminha nova chegou, ela levou o berço para a calçada da sua casa, para queimar. E nós ainda falamos, Marisol, não queima isso, você pode doar. Doar troço ruim pro bebê dos outros? Eu não, melhor queimar. Ela disse, sem brincadeira. Ela jogou quase uma garrafa de 500 ml de álcool no berço e acendeu o isqueiro, mas nada de pegar fogo. Minha mãe e eu ficamos só olhando, com medo dela se queimar, né? E cada vez que o fogo não acendia, ela jogava mais álcool. Até que apareceu um homem de bicicleta, que a gente nunca viu. E ele apareceu gritando, para, por favor! Aí começou a surgir um pouco de fogo no pé do berço e o homem apagou. Ele disse que tinha uma vizinha que veio há pouco tempo do Nordeste e teve um bebê. O bebê dela estava com 1 semana de nascido e ela e o esposo, que era marceneiro, estavam passando necessidades. Eles dormiam com o bebê numa rede. Os vizinhos estavam ajudando com a alimentação deles. Então ele disse que foi Deus que o levou ali, pois foi a primeira vez que ele cortou caminho pela nossa rua e viu o berço. Minha irmã disse que não colocou para doação porque o berço estava quebrado e podia machucar o bebê dos outros. Aí o moço disse, moça, o pai do bebê é marceneiro. E mesmo que não fosse, até eu me dispunha a consertar o berço. A senhora me doa o berço? Minha irmã só assinou com a cabeça que sim e ficou com o rosto todo vermelho, tipo... A história comoveu a todos, né? Tanta gente aí que não tem, né?
ela então pediu para ele esperar mais um pouquinho e aí fizemos uma bolsa com várias roupinhas que ainda estavam novas que ela ia doar para a igreja. E meu sobrinho perdeu muitas roupas sem nem usar, porque ele cresceu muito rápido. Na criança acontece isso mesmo, perde roupa que nem usou. O moço desmontou o berço igual um profissional, amarrou na bicicleta junto com o colchão e com a bolsa e foi embora, empurrando a bicicleta. Na outra semana, ele passou por lá com o pai do bebê para agradecer. Depois disso, minha irmã ficou mais pensativa sobre as coisas. Afinal, até o que julgamos que não serve para ninguém pode servir. Eu acho que algo bom impediu do berço pegar fogo até que o moço chegasse. Olha que interessante, tipo, parece que o berço deu defeito até para isso, né? Porque sabia que ela já ia botar para fora. Botou para fora, tentou queimar, não dava, como se alguma coisa estivesse segurando. Espera um pouco, ele já tá chegando, espera um pouco. A hora que bota na cabeça, passa por essa rua e acha o... E a hora que ele tava chegando, começou a pegar fogo. Olha só que interessante. E ainda ela tinha mais coisinhas para doar e tudo mais. As coisas acontecem certinho, gente. Bom, muito interessante. Se vocês gostaram desses relatos, deixem um joinha, se inscrevam no canal, tá? E a gente se vê no próximo relato. Não se esqueçam do like. A gente se vê no próximo relato, ok? Beijos pra vocês e fui!